Posso te fazer uma pergunta? Você já orou hoje? Você já conversou com Deus hoje? Posso te fazer uma outra pergunta? Você conhece esse ambiente de guerra que é oração e também um lugar de conflito? É sobre isso que eu quero conversar com você, sobre a oração. Meu nome é Elielso Barbosa, sou um estudante de Teologia e Informação e hoje vim estudar as Sagradas Escrituras junto com você. Hoje eu quero falar um pouco sobre a teologia da oração, sobre orar, sobre falar com Deus, sobre conversar com o Senhor. Mas você conhece, você sabe o que é orar? Você sabe o que é oração? Você conhece esse campo de guerra que é oração? Porque muitos têm olhado para esse momento de oração apenas como um ritual que aprendeu durante a sua caminhada cristã. Apenas como palavras a serem lançadas ao vento. Apenas como um pequeno ritual, onde ele repete a mesma coisa todos os dias. A sua oração já até se tornou um refrão, onde Deus canta junto com você. Tudo que você fala, Ele já sabe de cor cada frase, cada palavra, cada vírgula. Mas devemos entender que a oração ela não pode ser repetitiva. Devemos entender que a oração ela não pode ser um refrão de todos os dias. Você sabe o que é oração? Oração é conversar com Deus. Assim como você conversa com um amigo, assim como você conversa com seus pais, assim como você conversa com qualquer outra pessoa, devemos entender que Deus também se relaciona. Deus também conversa, Deus também quer dialogar com a gente. Oração não é um lugar onde eu falo e Deus me ouve. Não. Oração é diálogo. Eu falo, Ele responde. Ele fala e eu respondo. Eu falo, Ele completa. Assim é e deve ser oração. Diálogo, conversa, relacionamento, intimidade, comunhão. O problema da geração atual é que ela não tem aprendido a orar. Ela não aprendeu que oração é diálogo, é conversa. A palavra do Senhor vai dizer em João capítulo 15, verso 7, que se as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres. Vocês podem pedir o que vocês querem, mas como é que vamos ter as palavras de Deus para poder pedir alguma coisa de acordo com a sua vontade? João capítulo 5, a primeira carta de João capítulo 5, a partir do verso 14, ele vai dizer que a nossa confiança é essa, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouvirá, Ele responderá. Mas só é possível ter as suas palavras em nosso coração quando aprendemos a dialogar com Deus, quando aprendemos a conversar com o Senhor Jesus. E assim a gente consegue guardar as suas palavras, somente assim a gente consegue ouvi-lo. Pois a oração, ela consegue quebrar, a oração, ela consegue desfazer essa mente superficial, esses ouvidos surdos, esses olhos cegos durante a caminhada cristã. Esse coração de pedra só pode ser quebrado por meio de uma verdadeira oração. Eu posso te contar um segredo: é impossível existir hipocrisia, mentira, vaidade, quando existe a verdadeira oração. É impossível existir mentira quando se conversa com aquele que é a pura verdade. É impossível existir falsidade com quem ora, com aquele que é todo verdadeiro.
onde não existe variação, onde não existe bipolaridade. Deus, ele é perfeito. E quem conversa com ele sente a perfeição dele, o aperfeiçoamento da parte dele em nós, com aquele que ora. Então é impossível existir uma mente vaidosa quando existe uma verdadeira oração. Não estou falando de uma oração superficial, uma oração refrão, mas uma oração verdadeira. Quando você conversa com o Pai verdadeiramente, quando você conversa e fala sobre coisas que te incomodam, sobre coisas que você deseja, sobre coisas que você quer. E quando você conversa verdadeiramente, Ele também repete, Ele também fala o que Ele quer, o que Ele deseja, o que Ele quer de você, como é que Ele quer que você se comporte. É impossível estar em um ambiente de oração quando andamos em trevas. É impossível ter intimidade com Deus quando não andamos na luz. Se você me diz que ora a Deus, mas vive em trevas, a tua oração é superficial. Se você me diz que ora e fala com Deus, mas você vive em uma vida totalmente obscurecida, uma vida totalmente longe da palavra do Senhor, eu digo que a tua oração é superficial. Pois aqueles que conversam com Deus jamais se renderiam às trevas, pois o nosso Deus é luz e nele não há trevas alguma. Mas Elielso, eu até tento orar, mas eu não consigo passar de poucas palavras. Você conhece este livro aqui? A Bíblia Sagrada? Se você quer aprender a orar, ore a vontade dele. Ore as palavras dele. Ore aquilo que ele falou. A melhor maneira de aprender a orar é orar com as palavras de Deus. Tudo que ele disse, tudo que ele falou, tudo que ele prometeu, ore a vontade dele. Se queremos ter a confiança de que ele nos responde, basta orar a vontade dele. E ele nos responderá. Pois quando as suas palavras estão em nós, a gente consegue orar a vontade dele. Mas quando a palavra do Senhor não está em nós, a gente só sabe repetir a nossa vontade. A gente só sabe falar aquilo que a gente quer. E aqui entra um momento de conflito durante a oração. Por que conflito? Porque é onde a nossa vontade se depara com a vontade do Senhor. É onde o nosso querer se deparar com o querer do Senhor e começa a gerar conflito, porque você não entende o que Deus quer muitas das vezes. Você não entende porque Deus escolheu o caminho da direita e não o caminho da esquerda. Você não entende porque Ele pede para você caminhar mais um passo quando você só queria descansar. Aí a gente entra em um momento de conflito, em um momento de guerra, com a nossa vontade, com Satanás, com as outras pessoas, não, com o próprio Deus. Pois é um lugar de conflito. Veja sobre a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Agora, venha o teu reino. Você está preparado de verdade para orar a oração que Jesus ensinou? Veja o que ele diz: venha o teu reino. Quando pedimos para Jesus, para o Pai vir com o reino dele, estamos dizendo: venha o Senhor com o teu governo. Venha o Senhor com a tua autoridade. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, não a nossa vontade, não o nosso querer, mas a vontade dele. Assim na terra como é no céu.
você quer entrar nesse ambiente de oração, você deve entender que este ambiente de oração não deve ser como você quer, deve ser como é feita no céu. Se você não consegue obedecer, se você não consegue permanecer, se você não consegue viver na luz, se você não consegue guardar as palavras do Senhor, você jamais conseguirá trazer o céu para a terra. Pois o céu é o lugar onde a autoridade do Senhor é quem governa. O céu é o lugar onde a vontade do Senhor é prioridade. É a primeira evidência, é o primeiro lugar. Mas como é que você quer trazer o céu para a terra quando você não consegue criar esse ambiente que é o céu? De obediência, do governo do Senhor, de um governo onde o Senhor fala, onde a autoridade é o Senhor Jesus, é a sua palavra. Então aprenda a obedecer, aprenda a trazer a vontade do Senhor para este lugar de oração, pois só assim teremos as respostas do Senhor. Talvez você também não consiga permanecer tanto tempo em orando. Talvez você não consiga ter esse momento de intimidade mais prolongado. A verdadeira oração, ela não é uma oração pequena, um pequeno ritual momentânea. A palavra do Senhor nos ensina que a oração é uma vida inteira. Orai sem cessar. Uma vida contínua de oração. Não é sobre o quanto falamos, o quantas palavras saem da nossa boca. Pois há quem pense que está conquistando Deus por falar muito. Não, Deus não quer quem fala muito, que sejamos um tagarela. Deus quer conversa, Deus quer diálogo, Deus quer intimidade. Devemos entender uma coisa, que no lugar da oração devemos permanecer, de insistir na oração. E eu aprendi isso orando. Por vezes eu orava até não ter mais o que falar, ou não ter mais nada em mente, e por ali acabava a minha oração. Até que eu senti em meu coração um impulso de ficar um pouco mais, de permanecer um pouco mais naquele ambiente de oração. E ali tentando buscar o que falar, tentando entender como ficar naquele ambiente de oração onde parece que eu lancei tudo que eu queria, mas era um momento onde eu deveria entender que a vontade do Senhor era eu permanecer naquele ambiente. E tentando buscar alguma coisa, eu me lembrava das palavras do Senhor Jesus e começava a botar em prática tudo aquilo que Ele falou. Tentava repetir ao Senhor tudo aquilo que Ele falou, suas promessas, suas vontades, seu querer, e trazendo isso ao meu coração e me comunicando com Ele. E ali eu consegui permanecer um pouco mais naquele ambiente de oração, porque eu decidi insistir. Eu digo isso a você hoje, insista um pouco mais. Aliás, mas eu não tenho mais o que falar, eu não tenho mais nada o que dizer. Não, insista. Insista um pouco mais, permaneça um pouco mais com o Senhor Jesus. Pois é um lugar de intimidade, é um lugar de relacionamento. E não podemos sair tão rápido desse ambiente de oração. Não podemos fugir tão rápido desse lugar onde o Senhor se faz presente. Deus quer se comunicar com você. Mas será que você quer se comunicar com Deus de verdade? Deus quer andar pelo jardim como Ele andava com Adão, com você. Mas será que você não está apenas escondido atrás de uma árvore simplesmente porque acabou? Porque você já não tem mais nada o que falar? Não. Entenda, oração é um passeio. Oração é esse lugar de intimidade. Por vezes é um lugar de guerra. É verdade. Assim como Jacó,
que passava pelo Val de Jaboque, ele passa toda a sua família, ele passa todos os seus, mas a Bíblia vai dizer que ele ficou só naquele lugar. A Bíblia não conta como, não fala como, mas de repente Jacó estava lutando com Deus. De repente Jacó estava em um lugar batalhando sozinho. Não tinha ninguém para defender ele naquele momento, não tinha ninguém para tirar ele daquele lugar, não. Ele precisava permanecer até o fim. Ele precisava lutar até o fim, até quando as suas forças acabassem. Ao ponto dele dizer para aquele anjo que ele não estava entendendo o que estava acontecendo, mas ele disse: eu não vou te soltar enquanto não me abençoares. E oração é isso, é insistir, é permanecer até o fim, até que sentimos de Deus que fomos abençoados, até sentir de Deus que o nosso coração está em paz, é até sentir de Deus que Ele desfez toda a vaidade, toda a soberba, toda a ganância, todo o pecado. Às vezes é isso que nos falta, é insistir com Deus até o fim, é dialogar com Deus até o fim, até que o pecado seja desfeito, até que o milagre aconteça, até que a mudança aconteça, até que o nosso coração esteja em paz. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você. Insista, permaneça, ore mesmo, por mais que este lugar de oração seja um lugar de conflito, onde Deus pede que a tua vontade não entre, que o teu querer não entre, apenas a vontade dele permaneça. Mas ainda assim, aprenda a insistir em oração com o Senhor Jesus. E que assim o Senhor permaneça conosco até a consumação do século. Amém? Até a próxima.